Você pode pôr duas casas juntas que não sai uma terceira. Não nasce filho, não adianta que não nasce. Põe uma do lado da outra. E bolsa não. Se a empresa produz. Eu acho que o Nubank vale mais que o Itaú é um erro. E graças a Deus o mercado erra de vez em quando. Porque é nos erros de mercado que a gente acaba se aproveitando. Você acha que a bolsa tá barata ou a bolsa tá barata porque vai continuar barata e tem razão de estar barata? Quais seriam os 5 maiores posições aí? Hoje a gente está aqui com o Guilherme Afonso Ferreira. Ô Guilherme, para começar, você costuma dizer que você não investe em nada, que você não tem muita convicção que vai dar certo e que você gosta de ver setores ou empresas que estão meio que em teses óbvias. São coisas que você olhando para daqui a 10 anos, meio que é óbvio que o mundo vai continuar precisando daquele produto e que a empresa está bem posicionada para capturar esse crescimento que vai vir por aí, né? Guilherme, em quais setores você vê essas teses seculares aí que o Brasil está fadado a crescer nos próximos 10 ou 20 anos? Normalmente, o que eu procuro é o seguinte, coisas óbvias. Não vamos ficar reinventando a roda porque, só para citar, por exemplo, toda a infraestrutura de logística brasileira, é óbvio, não, num momento qualquer eu vou falar de um certo entusiasmo com a Rumo, porque eu não posso imaginar um mundo em que as coisas não sejam transportadas. Tem consumidor na China, produção no Brasil, consumidor na África. As coisas, então, tem que haver uma logística de transporte importante. Isto eu tenho certeza que não vai mudar tão cedo. Eu ainda não encontrei tecnologia que substitua isso. Então, essa foi só um exemplo de coisas que, certamente, o uso de energia, coisas desse tipo vão ser realmente seculares, na minha opinião. Legal. Ô Guilherme, e a gente sempre ouve bastante o Barsi nos nossos lançamentos, e ele fala que está 100% alocado em bolsa, ele é um cara assim que não investe fora do Brasil, não investe em fundo imobiliário, não investe em criptomoeda, não investe em nada diferente do que seja em ações. Você também tem um pouco desse perfil? Para não dizer 100, assim, 98. Que tem que ter uma reservazinha só para, por acaso, uma emergência, mas tenho esse perfil sim. Eu não acho que a renda fixa não tem virtude não, mas a renda variável, na minha opinião, é mais palpável pelo seguinte, a aplicação imobiliária, só para brincar com a alternativa, você pode pôr duas casas juntas que não sai uma terceira. Não nasce filho, não adianta que não nasce. Põe uma do lado da outra. E bolsa não. Essa empresa produz, cria mais coisas. Ela tinha isso, ela passa a ter mais. Essa que é a riqueza do mercado de renda variável. Que são coisas, que você pode escolher quais coisas, que são coisas que podem produzir. A única diferença do que você disse, talvez seja a questão da Bolsa Brasileira. Eu, num determinado momento, eu acompanho em alguns outros países e particularmente a economia americana é algo que eu acredito muito e, aliás, precisa ser idiota para não acreditar na economia americana, que ela vem se provando há tantos anos com vitalidade importante. Então, num determinado momento da história brasileira recente, eu diria que por volta de 2011, 2012, em que o Brasil viveu a crise de 2008, lembra que o Lula chamou isso de uma gripezinha, alguma coisa assim, deu um nome resfriado, deu um nome assim simples para a crise de 2008, que foi uma crise severíssima pelo mundo todo. E isso fez com que a Bolsa Brasileira não tivesse tido um tombo tão grande, continuou andando, e ao mesmo tempo a Bolsa pelo mundo inteiro, e a Bolsa Americana, que é a principal delas, teve uma enorme queda. Então, num determinado momento, a razão entre a Bolsa Brasileira e a Bolsa Americana ficou desequilibrada. Historicamente, a razão deveria ser como o risco Brasil é maior do que o risco Estados Unidos, também por motivos óbvios, a Bolsa americana deveria ter múltiplos maiores do que a Bolsa brasileira. E num determinado momento a coisa se inverteu. Então, nesse momento, nós criamos um fundo só para aplicar em ações americanas, que, aliás, perdura até hoje, já tem mais de 10 anos esse fundo, e teve um belo desempenho. Hoje, a sua carteira, Guilherme, ela é concentrada aí nos setores financeiro, agronegócio ou derivados, né? Por exemplo, Rumo, energia e petróleo. Por que você tem uma preferência por esses setores? Isso é um negócio histórico? São setores que você entende melhor que os outros? O que você acha? Um pouco por tudo isso que a gente veio falando nesse começo de entrevista. São coisas palpáveis que eu conheço e que eu não ainda percebi ainda como é que o mundo vai substituí-las. Tá certo? Eu fui do conselho da Petrobras uns anos e eu me lembro que o departamento de pesquisa da Petrobras era um departamento seríssimo,
super competente, tinha umas 30 pessoas com pós-graduação em universidades melhores do mundo. E nessa época já começou a se falar sobre o desuso do petróleo, a substituição. E eles dizem o seguinte: a demanda de petróleo no mundo cresce até 2040, cresce cada vez menos, percentuais menores a cada ano, mas continua crescendo. E a partir daí começa a decrescer e também um pouco lentamente. E quando eles botam isso, quer dizer, pensam nessa questão, sabendo que um poço de petróleo dura 12 a 15 anos, normalmente, ele fala assim, bom, então o petróleo que vai ser consumido em 2040 vai começar a produzir em 2028. Provavelmente está sendo descoberto hoje. Então não dá para a gente jogar fora esse mundo como se não existisse. Não, nós temos que descobrir petróleo, que daqui a 4 anos vai começar a produzir e que daqui a 16 anos vai atender ainda a demanda mundial. E depois disso continua menor. Então, coisas desse tipo. Então, talvez o petróleo, do que você citou, o petróleo seja o mais estranho. Porque certamente eu também acredito que ele vai ser substituído. Ele também acredita que não vai ter a participação na matriz energética que tem hoje. Porém, ele vai continuar a existir por muitos anos. E ele pode ser um investimento de bom retorno durante muitos anos. E qual que é o futuro que você enxerga para o setor financeiro, né, que também tem uma grande discussão assim, entre os bancos incumbentes, fintechs? Hoje você já vê o Nubank valendo mais que o Itaú na Bolsa. Qual que é esse futuro para o setor financeiro que você enxerga? Eu percebo a chegada dos bancos digitais, tudo isso, com muita cautela, na minha opinião. Eles roubaram um espaço importante, já estão se firmando nisso, e o Nubank é certamente um exemplo. Porém, os incumbentes do setor, na minha opinião, ainda tem muito chão pela frente para eles deixarem de ser. Tá certo? Eu acho que o Nubank valer mais que o Itaú é um erro. E graças a Deus o mercado erra de vez em quando, porque é nos erros de mercado que a gente acaba se aproveitando. Mas não acredito pro que eu vejo hoje, não acredito que o Nubank devesse valer mais do que o Itaú. O Itaú é um senhor banco, tem reagido muito bem a todas essas coisas, inclusive agora, recentemente, no último ano e meio, sei lá, tem reagido muito à questão da aproximação dos bancos digitais, dos bancos digitais tomando seu mercado. E no setor de energia, assim, a gente não tem, né, esse debate do Brasil eventualmente perder competitividade, pelo contrário, são setores aí que a gente é destaque mundial. Conta um pouquinho mais da tese aí. Primeiro, energia no mundo, nem precisa estudar para saber que é importante, né? Basta saber que a energia se usa cada vez mais. O Brasil, pelo contrário, como o Brasil tem uma matriz energética mais limpa do que a média do mundo e com potencial de crescer em energia limpa, seja pelo vento, seja pelo sol, provavelmente muitas atividades que demandam muita energia poderão migrar para o Brasil. Alumínio é algo que demanda muita energia. Para reduzir a bauxita, virar alumínio, isso é um grande consumo de energia. Boa parte disso é feito na China hoje em dia, o que é um absurdo tremendo. Não é possível que a China tenha energia sobrando. Tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, um consumo de energia crescente. Então, certamente, isso é algo que vai migrar para outros lugares. Então, o Brasil tem capacidade de ser o anfitrião dessas indústrias que têm alta demanda de energia. Se for uma energia de boa origem, ou seja, hoje a energia eólica, hoje a energia solar, por exemplo, são consideradas assim, top. E o Brasil tem um espaço enorme ainda para crescer nisso, enorme. Então, certamente vai trazer... E a tese para o agronegócio, como é que é? Então, essa é outra que eu já tenho mais de 70 anos e desde menino que eu ouço falar, provavelmente todos vocês, que o Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil vai abastecer o mundo. Está começando a acontecer, né? Antigamente era só uma fala, mas está começando a acontecer. Então, o agronegócio está nessa linha. Eu me lembro, uma época eu fui conselheiro da Banar. Banar é uma empresa de fertilizante, de adubo, que hoje em dia é parte do grupo Bung. Essa empresa tinha de vez em quando, ela contratava um cientista americano, chamado Norman Bullock, para dar umas palestras, dizer o que estava acontecendo, porque ele era especialista na área que a Banar atua. E ele tinha ganho o Prêmio Nobel da Paz porque ele desenvolveu um trigo que se adaptou bem no México, na Índia, então um trigo que ia bem nos trópicos. Bom, esse Norman Bullock dizia o seguinte,
que isso nós estamos falando na década de 70, provavelmente. A população no mundo crescia exponencialmente e a produção de alimentos crescia aritmeticamente. Então essas duas curvas vão se encontrar e um dia vai dar problema. Então só tem um jeito do mundo conseguir superar esse tipo de problema. Só tem um jeito, tinha muitos caminhos, mas parte do caminho era aumentar muito a produtividade agrícola. Era uma opção. Ele falou, mas produtividade agrícola também tem limite, não é uma coisa. A outra parte seria ocupar terras desocupadas. E ele dizia, 50% das terras desocupadas no mundo estão no Brasil. As terras com potencial agrícola, porém, não estão sendo utilizadas. Porque mesmo países grandes, como a China e a Índia, utilizam, eventualmente, não com a mesma produtividade, mas utilizam bastante seu território. E ele dizia o seguinte, então, quando as curvas chegarem e as commodities agrícolas vão ter uma valorização excepcional, ele dizia, infelizmente o Brasil não vai se aproveitar disso. Não vai se aproveitar porque o Brasil, a área do Brasil que está disponível para novas fronteiras agrícolas é o centro do Brasil, onde não existe logística. Então, portanto, ele achava que, olha, o cenário está brilhante para o Brasil, só que infelizmente o Brasil não vai participar dessa história. E eu acho que ele acertou na demanda, acertou nisso tudo, mas errou porque o Brasil, aos trancos e barrancos, foi conseguindo transportar sua produção, sua safra. A safra foi crescendo exponencialmente, para você ter uma ideia, quando eu era conselheiro da Maná, a safra brasileira, um ano determinado, atingiu 70 milhões de toneladas e foi comemorada como se fosse assim um feito. Hoje é mais de 300. E não faz tanto tempo assim, entendeu? Então não é simples se passar de 70 para 300 na produção de alimentos. Envolve muitas coisas. E o Brasil, de novo, está conseguindo. Ô Guilherme, e como é que está hoje, né, os seus investimentos? Assim, vamos tentar transportar nessas teses aí para a sua carteira. Quais seriam os 5 maiores posições aí do... Rumo é uma posição enorme que a gente tem. Raizen é uma posição grande que a gente tem. A gente tem uma posição de energia que nós estamos ainda no caminho de montar. Já foi Neoenergia, mas estamos transferindo para uma segunda posição. A gente B3 é uma posição razoável. Itaú é uma posição menor que a gente tem. Mas, como eu estava dizendo desde o começo, é tudo coisa muito palpável. Não tem nada assim, entendeu? Que eu estou acreditando que vai ser disruptivo no mundo. Pelo contrário, eu estou, de uma certa forma, contando com as coisas que não vão ser disruptadas. Perfeito. Tem uma concentração aí no setor financeiro e de energia, né, que são grandes pagadores de dividendos. Também são, né, estão entre as maiores posições do Barsi, né, ele também valoriza muito pagadores de dividendos. O dividendo para você também é importante quanto é para o Barsi ou é algo que você também analisa entre muitos outros fatores? Você me pergunta se também é importante? Sim, é muito importante. Não acho que deve ser o único fator, longe de ser. Então, dividendo é aquilo do lucro que é distribuído. Quem está do outro lado dessa corrente de pensamento, em geral, diz que distribuir lucro é porque você não tem o que fazer, que seja melhor do que aquilo que você não vai distribuir, tá certo? Então, eu acho que o saudável para uma empresa, num setor maduro, se você está começando é outra história, mas num setor maduro, é que ela tem uma distribuição razoável e que tem uma boa aplicação para o dinheiro que fica retido. Porque, em tese, 100% do lucro devia pertencer ao acionista. E, portanto, você devia devolver ao acionista aquele lucro todo e, se você achasse que tinha uma coisa boa para fazer, chamar o dinheiro dele de volta. É assim que devia ser a coisa racional. O Guilherme, tem certo consenso aí no mercado brasileiro que a Bolsa está barata e o pessoal geralmente, para fazer essa afirmação, olha a múltiplo, né? Então, a Bolsa vem já de alguns anos com o crescimento dos lucros das empresas, né, quando você soma, né, o lucro de todas as companhias, sem que o mercado, né, o Ibovespa, esteja em níveis muito acima do recorde, né? Até bateu recorde recentemente, mas não está muito acima do nível, por exemplo, do começo de 2020. Qual que é a sua opinião? Você acha que a Bolsa está barata ou a Bolsa está barata porque vai continuar barata e tem razão de estar barata? Eu acho que está barato. E para mim é o seguinte, a análise do múltiplo é importante porque a gente tem que lembrar que quando a gente está comprando uma ação, no fundo a gente está comprando um pedaço de uma empresa que produz alguma coisa, que faz algum serviço, sei lá. E é este pedaço desse serviço que eu tenho que entender se vai valer mais, vai valer menos, se vai produzir filhote, não vai produzir, coisas desse tipo. Então, nesta análise, para mim, este é o momento bom de comprar ações. Vai a pergunta, mas amanhã essas ações vão valer mais? Não sei.
ainda que não valham, elas estarão dando um bom retorno dentro das empresas onde estão. E por isso é que a análise dos múltiplos passa a ser um negócio muito importante. Mas para mim o importante é a visão de dentro da empresa, não a visão dos seus parceiros no mercado. Se eles vão querer comprar o que eu comprei hoje, tomara. Um dia é como a história do rio. A água vai chegar no mar. Que hora vai chegar? Não sei. Uma hora chega. Então, num dia vai ser valorizado o fato de que aquele múltiplo é alto, tudo isso. Agora, as incertezas todas da economia brasileira, coisas desse tipo, como recentemente as falas do presidente, que sempre são desencorajadoras, mas eu acho que existe um pessimismo em relação à Bolsa no Brasil muito maior do que merecido. Porque eu vejo tudo isso, é bom? Não é bom, mas também não está acontecendo nada de grave com as empresas, entendeu? Acho que a gente vai conseguir sobreviver a isso, podemos estar indo muito mais rápido, certamente. Esse não é o primeiro governo Lula onde os commodities explodiram, graças à China, e nós tivemos realmente um vento a favor tremendo, mas é possível que surjam outros ventos a favor. Guilherme, você geralmente costuma ir na sua filosofia de investimentos, na sua estratégia, você costuma ir na contramão do mercado, né? Tentar achar empresas que você considera boas ali, que estão com um preço momentaneamente muito bom, né? E aí tem uma frase sua que eu acho que é muito legal, que você diz que você gosta de olhar para os derrotados porque muitas vezes o mercado está enterrando coisa boa. E ali que aparece ali boas oportunidades de comprar boas empresas a preços baixos, né? Nesse momento aí, tem algum derrotado que você está olhando especialmente, assim, com carinho? Como a gente falou antes, pelo contrário, acho que a Bolsa em geral está com essa cara de derrotado. A Bolsa em geral tem muitas empresas, não são poucas, tem muitas empresas, então eu posso citar algumas, e eu citei um pouco qual é a nossa carteira, mas todas as empresas, na minha opinião, estão muito baratas, porque deveriam, pelo valor intrínseco que deveria haver. Outra pergunta que eu queria fazer para você, Guilherme, você foi conselheiro da Petrobras de 2015 a 2018, né? E você costuma dizer que encontrou verdadeiras atrocidades lá, toda semana se descobriam novos esqueletos, era aquela fase pós-Lava Jato, né? E aí, eu percebendo nas suas maiores posições, não tem nenhuma empresa estatal. A pergunta que eu queria te fazer é se depois daquilo que você viu ali, você foi um cara que desistiu de investir em empresas estatais ou não tem nada a ver, se segue aberto aí a oportunidades que possam surgir? Então foi isso, vivi o pior de 2015 a 2018, foi Lava Jato, o tempo todo só confusão. No meu primeiro ano lá ainda era o governo Dilma, que queria para a Petrobras algo mais ou menos na linha do que se fala hoje, não sei se pratica, mas se fala que a Petrobras tem que ter um monopólio, que as coisas ela tem que responder por tudo, que isso é do povo brasileiro, que afinal de contas não tem que dar para ninguém, coisas desse tipo. Bom, essa e outras razões me levam a achar que um investimento em estatal é um enorme risco. É um enorme risco e continua sendo um enorme risco. Mesmo naquela época eu não era acionista, a não ser marginalmente da Petrobras. Por quê? Porque a vontade do controlador não é necessariamente uma vontade em cima da qual o mercado de capitais foi montado. Sistema capitalista, de retorno, essas coisas, não é isso. Então você está sujeito a qualquer coisa. Isso não quer dizer que a qualquer preço a Petrobras é ruim. Não. Obviamente tem preço, tem vezes que está tão descontada, mas tão descontada, que quem sabe possa ser um bom investimento. Principalmente à medida que a opinião pública, a imprensa, começa a cumprir um trabalho, as agências reguladoras começam a cumprir um trabalho de limitação daquilo que pode ser os absurdos oriundos de uma estatal. Então, acho que, de fato, a Petrobras hoje faz tempo que eu não... Então, de novo, 18 até hoje, 24, 6 anos, né? 6 anos que eu não estou por lá. Mas é uma bela empresa, um belo quadro de funcionários e com um potencial enorme. Mas eu investiria não, hoje não. Agora, qual que seria a sua explicação assim, para essa preferência tão grande que existe do brasileiro pela renda fixa e pelos imóveis ou fundos imobiliários, que é uma derivada de imóveis? Por que isso é tão forte no Brasil, na sua opinião? Imóveis lá atrás foi uma tradição lusitana, porque é isso, o português só acredita em imóvel, para acreditar, não estou fazendo um pouco do povo português, não. Mas é isso, existe uma tradição, enquanto o capitalismo, do jeito que ele é hoje,
a renda variável, tudo isso, é oriunda de países saxônicos, nós latinos acreditamos de grudar num negócio e ficar tirando um pedacinho todo ano, é diferente, tá certo? Só como eu disse, põe duas casas juntas não nasce uma terceira. E uma empresa não, produz, pega um minério e transforma num metal, e as coisas são produzidas. Legal. Queria agradecer, né, a presença do Guilherme aqui, foi muito engrandecedor ter também um pouco da visão dele, muitas coisas parecidas com o Barsi, outras não tanto, mas eu acho que é legal a gente dar voz, né, para todo mundo, a gente poder ouvir diferentes estratégias para que depois você possa tomar, né, a decisão ou adotar, montar sua estratégia que faz mais sentido para você. Então, muito obrigado, Guilherme, pela participação e sucesso aí ainda maior como investidor. Eu que agradeço. Aproveito para mandar um abraço para o Barsi, que faz algum tempo que eu não vejo. Tenho visto a Luiz de vez em quando, mas foi meu colega já em algumas aventuras e sempre um bom colega. Então, mando um grande abraço.